Comenta o paradoxo da pedra que tenta refutar a onipotência de Deus. Deus poderia criar uma pedra tão pesada que nem ele pudesse levantar? Essa é clássica. E a pergunta, ela é um paradoxo por si só, né? Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não possa levantar? É uma tentativa de ofender a ideia de um Deus onipotente, que pode tudo. E é uma tentativa de dizer que Deus não pode fazer paradoxos. E por isso, Deus não pode tudo. Porque a pergunta é, Deus pode fazer algo que ele não pode fazer? Essa é a forma simples da pergunta. Se a resposta for sim, então Deus não é onipotente, porque ele pode fazer algo que ele não pode fazer. Se Deus não puder, então ele não é onipotente, porque ele não pode fazer tudo. Só que tem duas respostas para isso. Primeiro, a gente pode ter uma visão de onipotência que exclui o paradoxo lógico. Ou seja, a ideia de que Deus pode fazer tudo não significa que Deus possa criar paradoxos à nossa lógica comum. No sentido de que Deus não pode deixar de existir. Que Deus não pode se destruir, porque a sua existência é plena e perfeita. A ideia de que, será que Deus pode fazer algo que ele não pode fazer? Ou seja, uma pedra tão grande que ele não pode levantar? A resposta normalmente seria não, porque Deus não pode criar algo que ele não pode fazer. Deus não pode fazer o que ele não pode fazer. Isso é tentar criar um paradoxo por si só e tentar dizer que Deus não pode fazer aquilo porque isso é um paradoxo. E claro, é um paradoxo. Isso anula a própria pergunta, porque a pergunta é um paradoxo por si só. Tentar anular a ideia de um Deus todo-poderoso, porque Deus não poderia criar um paradoxo lógico consigo mesmo, é uma bobagem e é uma pergunta que não se justifica. Muitos vão até definir soberania como a possibilidade de fazer qualquer coisa que não seja uma contradição em si mesmo e variações disso. Agora, uma segunda resposta é acreditar que o Deus vivo está acima da lógica aristotélica e que o modo como a realidade de Deus se configura é diferente da nossa, superior à nossa, que nós não podemos alcançar. Então Deus sim poderia criar um paradoxo, porque a lógica seria uma criação humana, uma estrutura das relações humanas e do modo de raciocinar dentro desse mundo criado, e que Deus não estaria sujeito a isso. Ou seja, Deus poderia criar algo que é um paradoxo lógico, mas nós não conseguiríamos entender isso. Essa é uma resposta que também seria logicamente válida a respeito do assunto. Então dizer que Deus não existe ou que Deus não pode ser onipotente porque ele não poderia criar algo que ele não pode criar, não exclui a ideia de um Deus que é sim onipotente e que pode fazer todas as coisas.